Glória a Deus, queridos. Hoje nós vamos continuar com o assunto GIPs. Quem é GIPs aí? Deus colocou no meu coração para eu continuar falando de GIPs, mas os caras já falaram tudo, meu. O que eu vou falar agora? Agora sim, melhorou. O que eu vou falar se os caras falaram tudo, meu? Aí Deus ministrou no meu coração algo. Você que não veio para o congresso, você vai receber uma porção de Deus. Mas você que estava aqui no congresso, Deus vai completar aquilo que Ele iniciou. Quem estava no congresso conosco? Hoje Deus vem fechar algo. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 20. Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 1. Minha versão é a NAA. Eu queria que você lesse junto comigo, me acompanhasse. Nós vamos ler um pouquinho, tá bom? Vamos ler até o verso 16. Diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, diga 1 denário, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Diga comigo, 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Você pode sentar. Essa parábola, quem está contando ela é o próprio Jesus Cristo. Ele está falando em parábolas, comparando essa parábola ao reino dos céus. E o que é uma parábola? Parábola é uma analogia. Parábola é algo simbólico do dia a dia. Por exemplo, se nós pegarmos o contexto que nós vivemos hoje, nós podemos falar do comércio, nós podemos falar da faculdade, nós podemos falar daquilo que nós vivemos dia a dia. E o Senhor Jesus, Ele pegou algo rotineiro, algo do dia a dia, e contou uma parábola àqueles homens, explicando como era o reino de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele está pegando algo do dia a dia, diga, algo comum. Amém ou não amém? Algo normal. Tem alguém comum aqui? Tem alguém normal aqui? Ele pegou algo comum
algo normal, e contou uma parábola mostrando o reino de Deus. E ele fala do dono de terras, que tinha uma vinha, e a colheita não era todo o tempo, a colheita tinha o tempo para a colheita. E ele fez um contrato com aqueles trabalhadores, de receberem 1 denário por dia, que era... Está muito alto, John, eu não sei o que é, estava bom naquela hora, depois ficou alto de novo. Oi, pode baixar um pouquinho, pode deixar baixo o microfone. Aumenta só um pouquinho para mim, que está dando... Ele estava falando sobre o dono da vinha, o dono de uma plantação que tinha por contrato, diferente da CLT de hoje, bastava ele chegar onde? Na praça. E ele chega na praça, existem muitos homens lá esperando para trabalhar, e era algo comum na época a praça ser um lugar de encontro. Presta atenção, queridos, nos tempos antigos haviam 2 lugares muito importantes que você vai ver em toda a Bíblia. O primeiro lugar é na entrada da cidade. Muitas coisas acontecem na entrada da cidade. E um outro lugar que é muito importante é a praça. A praça de uma cidade é onde havia os debates públicos. Quando vemos, por exemplo, Paulo pregando em Atos, em algumas cidades, ele era arrastado para onde? Para a praça, porque a praça era um lugar onde as pessoas debatiam, onde as pessoas conversavam, haviam audiências públicas, haviam negócios, haviam muitas coisas na praça. E esse homem, ele vai até a praça, e haviam ali homens, nessa parábola Jesus está falando para judeus, então ele está falando de judeus. Então haviam ali judeus querendo trabalhar, e ele chega para um judeu e diz: olha, eu vou te pagar 1 denário, que esse denário significava o equivalente a um dia de trabalho. Naquela época, o dia de trabalho é um pouco diferente de hoje, né? O dia de trabalho antes dava para o pai de família levar comida para casa e suprir a necessidade diária com aquele valor de 1 denário. Quantos estão entendendo? Então 1 denário era justo, era o valor de um dia de trabalho digno. Amém? Só que aquele homem, ele combina com os primeiros de manhã, os trabalhadores vão lá, recebem o seu denário, aí ele sai. E a Bíblia conta que ele sai um pouco mais tarde, e ele contrata também os trabalhadores para a vinha, e depois ele sai às 3 horas da tarde, e depois ele sai às 5 horas da tarde. Presta atenção, queridos, o horário de trabalho terminava ao entardecer, ou seja, às 18 horas não tinha mais como trabalhar, porque estava escuro, não tinha poste, nem iluminação naquela época, como tem hoje. Então às 18 horas, até porque o horário do judeu, 18 horas, já inicia praticamente, é como se tivesse terminado um dia. A cronologia do judeu é diferente da nossa. É por isso que o Shabat, que é o sábado, não inicia de manhã, inicia às 18 horas de sexta-feira. Quantos estão entendendo? Porque eles entendem que o dia, claro, terminou. Então o que acontece? Ele chama os trabalhadores 3 horas da tarde, e por último ele chama trabalhadores 5 horas da tarde. Ora, aqueles homens só iriam trabalhar 1 hora de tempo, e ele paga a mesma coisa. E é interessante que na hora de pagar, ele chama primeiro quem? Os que foram chamados por último. E é interessante que eu fico tentando imaginar a alegria daqueles homens, porque talvez eles pensassem: caramba, 1 hora de trabalho, o que eu vou receber? Não dá para comprar nem um pouco de óleo, não dá para comprar nada. Se fosse hoje em dia, no máximo que dá para comprar é ovo. Pastor Márcio que gosta, né? E olhe lá, que ovo também não está barato, né? Então dá para comprar talvez 1 ou 2 ovos para comer. Talvez eles tenham pensado nisso, mas o dono daquela vinha, ele chama esses caras e dá o quê? 1 denário. Presta atenção, quem está falando sobre essa parábola? Jesus Cristo. Olha o contexto, querido, judeus. E é muito interessante nós entendermos o contexto histórico
para depois transformarmos o nosso contexto. Por quê? Porque o judeu, ainda Jesus não havia morrido nem ressuscitado, ainda a graça não havia sido manifestada para todos, e o Espírito Santo também não. Então o judeu, ele era acostumado, presta atenção no que eu vou te falar, o judeu, ele era acostumado a fazer para receber. Desde a antiguidade, desde a lei de Moisés, o judeu, ele fazia para receber. Eu já falei sobre isso aqui. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28 fala: se você obedecer atentamente a voz do Senhor teu Deus, aquilo que Ele te ordenou, aí ele começa a dizer: serás abençoado na tua casa, no teu trabalho. Ele começa a dizer uma série de bênçãos. Por quê? Porque Deus quis se relacionar com o homem, mas o homem tinha medo e não quis se relacionar com Deus. Então, o relacionamento de Deus com o homem era através de onde? Do templo, da sinagoga, através de leis. Vocês estão entendendo? Então ele estava acostumado o quê? Tinha pecado, tinha que matar um cordeiro, o melhor cordeiro, ou dependendo do pecado, algumas pombas, algum animal para sacrificar, para que o pecado dele fosse perdoado através do sumo sacerdote. Amém? Então o judeu, ele sabia o seguinte: eu vou fazer para receber. Não é uma maldade do coração dele, é que ele foi doutrinado assim na vida dele. Era uma meritocracia. Eu faço, eu recebo. Só que depois que Jesus Cristo vem, não é mais assim. O Senhor Jesus, Ele quer subir aos céus, e os discípulos ficam: por favor, não vá. Parafraseando, né? Aí ele diz: é necessário que eu vá. Presta atenção, eu vou explicar para você o mistério. Jesus Cristo, ele diz: é necessário que eu vá, porque eu estou em um corpo. Em Colossenses 2, acho que o versículo 9 diz que Jesus Cristo, ele era corporalmente a plenitude de Deus, ou seja, o Emanuel, o Deus conosco. Então ele diz assim: ó, eu estou num corpo, e é preciso que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador, que estará com vocês e em vocês. Ele está dizendo o seguinte: eu vou me dividir para dentro de vocês, e agora não estarei mais em um corpo, eu estarei em vocês, e juntos vocês serão o corpo de Cristo. Amém? Então, o que Jesus está dizendo? Agora você não precisa mais fazer para receber. É o contrário, vocês receberam primeiro, independente de ter feito ou não. E aí você precisa entender esse contexto para poder entender essa parábola, irmão. Porque o que o Senhor Jesus, ele está explicando sobre um trabalhador e um patrão? Não, ele está explicando sobre o reino de Deus. E ele começa a dizer que o reino de Deus é semelhante a isso aqui. Só que existem alguns que foram acostumados a lutar contra o pecado para ser salvo. Ouvimos o pastor Douglas aqui falando esses dias: cara, você é salvo e pronto, você não precisa mais ir atrás de salvação, porque você já é salvo, agora você é livre para viver a sua vida. Mas qual é a vida? Conforme a tua vontade? Não, daquele que te comprou, que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então, queridos, preste atenção. O que ele está explicando nessa parábola é o seguinte: ó, judeu é acostumado com meritocracia, judeu é acostumado de garantir os direitos garantidos. Eu faço, eu recebo. Mas agora não seria assim. Aqueles homens trabalharam 1 hora de tempo e receberam o mesmo valor. E aqui nós percebemos algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que a gente percebe é a comparação. Presta atenção. Abre o texto principal, se eu não me engano está no versículo, deixa eu abrir aqui o meu. Ele diz, versículo 12: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e você os igualou a nós. Diga comigo,
comparação. A pior coisa que tem é a comparação. A comparação tem destruído a vida de muitos cristãos. O cara olha no Instagram e o neguinho tá parecendo que tá muito bem, parecendo. Aí ele se compara. Poxa, não posso ir nem aqui no APU, quanto mais em Fortaleza que fulano está. Fulano está em Gramado, fulano está não sei aonde. Aí começa a se comparar. Aí ele diz: não é justo, Senhor. Eu trabalho há tanto tempo. Esse cara chegou agora. Ele se converteu agora, Senhor. Não é justo. Olha, esse cara está assim, Senhor. Não é justo. Aí ele começa a igualar as pessoas a ele. Um grande problema de quem se compara com alguém é que ele tem outro problema. Ele se acha superior aos outros. Porque presta atenção, se você se compara a alguém, ou compara alguém a você, é porque no fundo você acha que você é melhor do que ele em alguma coisa. E em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo, além do que convém. O que ele está dizendo é: Fábio, não pensa que você é mais do que você é. Não pense além do que você é. Pare de achar que você é a última bolacha do biscoito, do pacote, né? Desculpa. Pare de achar que você é o cara. Pare de achar que tudo só acontece se você tiver. Pare de achar que você é merecedor, porque todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Preste atenção, queridos. A comparação, ela gera inveja. Repete comigo: a comparação gera inveja. O que ele falou? Versículo 15. Não, do texto principal. Isso. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Toda comparação, ela gera inveja. E presta atenção, queridos, o invejoso, o que aquele trabalhador fala? Não é justo? Esses caras chegaram agora, ganharam o mesmo tanto que nós. O invejoso, ele não quer apenas o que você tem, ele quer o que você tem, e ele quer que você não tenha nada. Ele quer que você seja destruído. Existe uma grande diferença de inspiração e inveja. A inspiração é eu olhar para o Douglas e dizer: cara, esse cara prega demais, eu vou me inspirar nele, vou ouvir tudo. Cara, Douglas, fala isso para mim. Uau, isso é muito bom. Cara, me ensina alguma coisa, eu quero ser desse jeito. Isso é inspiração. Inveja é eu querer pegar igual ou melhor do que ele, querer que ele morra, pegue uma doença, que ele desapareça da face da terra. Como vocês estão entendendo? Inspiração, não tem problema você olhar para alguém e dizer: cara, eu quero ficar parecido com essa pessoa. Inveja é querer o que ela tem e querer que ela não tenha nada. E você vai entender porque isso é só a introdução. Diga: comparação, ela gera inveja. Qual é o grande problema de alguém que não entendeu a graça? Alguém que vive com a meritocracia. Presta atenção, queridos, existem pessoas hoje que estão na igreja, eles não entenderam a graça de Deus, eles não entenderam quem Jesus é, eles não entenderam o reino de Deus. Então eles acham que para serem aceitos e para serem abençoados, eles precisam fazer algo, tem que fazer alguma coisa para ser aceito ou para ser salvo. Alguns dizem: eu vou servir, que eu quero ser aceito. Outros dizem: cara, eu vou fazer tal coisa, eu vou doar tal coisa para a igreja. Outros dizem: vou entregar meu dízimo. E tudo isso é legal. A grande questão é que não é só isso. Eu não preciso fazer algo para ser aceito. Eu já fui aceito, e por ter sido aceito, eu faço algo.
Então, no momento em que eu me comparo a alguém, eu não estou vivendo o reino de Deus. E a comparação, ela gera a inveja. Não é que o invejoso se compare, é que primeiro ele se comparou, depois ele se tornou um invejoso. Então, queridos, quando você for tentado a se comparar com alguém, quebre isso e chame o sangue de Jesus na sua vida. Por quê? Porque não importa se alguém prega melhor do que você, se multiplica a célula melhor do que você, se ganha mais dinheiro que você, que está com uma casa melhor que a sua, com um carro melhor do que o seu. Não se preocupe com isso. Cada um tem a sua medida conforme a sua capacidade. A grande questão é que todo mundo que se compara muito, o diabo começa a colocar no coração dele o quê? Inveja. E todo mundo que se compara não consegue receber e compreender a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela nos iguala. Percebe que a grande frustração desse cara é que ele foi igualado aos outros que não fizeram nada. O que é isso? O cara não fez nada e você iguala ele a mim? Quem ele pensa que é? Já ouviu isso? Já ouviu alguém falar isso? Eu acordo cedo, eu trabalho, eu faço isso, aquilo. Tu quer me comparar com fulano? Aí você diz para ele assim, Romanos 12:3. Não pense de si além do que convém. A graça de Deus nos iguala. Não tem melhor ou pior. Preste atenção, queridos. Muitas vezes nós achamos que Satanás, ele coloca em nós algumas ideias ruins. Sim ou não? Quando fala assim, o diabo está falando no teu ouvido, o que você pensa? Uau, coisa ruim, né? Olha, eu estou pensando em pensamentos maus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Preste muita atenção nisso, que agora a gente vai entrar na mensagem. Satanás, ele não coloca ideias ruins. Ele coloca ideias vantajosas. Ele coloca ideias lucrativas. Você entende isso? Eu nem falei o tema da nossa mensagem, né? Me perdoe aí. A generosidade é a marca de alguém guiado pelo Espírito Santo. De um Gibbs. O que Satanás fez, queridos? Presta atenção, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, querubim ungido, um aferidor de medidas. Anjo de quê? Presta atenção, ele era, fora Deus, ele era tudo aquilo que se aproximava de Deus. Se pudesse ter alguma comparação do que era Deus, olhavam para Lúcifer, para a luz dele. Você entende? E o que aconteceu com esse anjo de luz? O que aconteceu com Lúcifer, o aferidor de medidas? Foi achado comércio no coração dele. Diga, negócios. Diga, vantagens. Lucros. Você entende isso? Satanás, ele não tem planos ruins para a tua vida. Ele quer te colocar planos vantajosos e lucrativos, para que você se torne uma pessoa egoísta, soberba, que se compara ao outro e tenha inveja e seja competitivo. Douglas falou ontem aqui, a questão não é o que você faz, mas é o coração que faz o que faz. Preste atenção, queridos. O que Satanás ele faz é plantar comércio nos nossos corações, é plantar vantagens em nossos corações. Esses trabalhadores olharam, não, peraí, esse cara vai ter mais vantagem do que eu, não. Estou trabalhando o dia inteiro, que negócio é esse? Não, para tudo aí, irmão. Tem uma raiz isso, querido. Qual é a raiz? Ele está olhando para qual Deus? Qual é o Deus que ele está olhando? Qual é? O ventre. Ele está olhando para ele mesmo. Ele quer ter vantagens para ele. Ele quer ter lucro para ele. O que foi que Satanás falou com Eva? Seja igual a Deus. O problema é que Eva se enganou, queridos, porque ela já era igual a Deus.
A questão é que Satanás colocou no ouvido dela, na mente dela, o engano de que ela poderia ser mais, que ela poderia ter lucros e vantagens. Sim ou não? Já vi pessoas chegando no meu gabinete e falou: pastor, eu quero a sua bênção que eu estou saindo da igreja. Ah, é, irmão? Vai sair por quê? Aconteceu o quê? Não, é porque eu quero ter a oportunidade de ser pastor, de liderar. E eu recebi algumas vantagens em outro lugar. Você entende isso? A raiz é a mesma. É a mesma raiz. O que Paulo escreve? 1 Coríntios capítulo 13. O amor não se soberbece, não se orgulha, não se ressente do mal, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não busca os seus próprios interesses. Repete comigo: o amor não busca os seus próprios interesses. Você sabe o que é o próprio interesse? É ter lucro, é ter vantagem. O sistema que nós vivemos, capitalista, querido, nós só queremos ver vantagem em tudo. Nós somos doutrinados para ver vantagem em tudo, porque é normal, é o sistema de vida, sim ou não? Só que quando o reino de Deus chega, aí vem a generosidade, aí vem o compartilhar, aí o Fábio não merece, mas ele come do pão também. Aí o Gil não merece, mas vai sentar na mesa também. Aí não importa quem ganhou mais, porque agora muda. Agora aquele que tem mais tem maior responsabilidade com o que tem menos. Está dando para entender? Quando o reino de Deus chega, a generosidade tem que chegar também. Quando o reino de Deus chega, todos devem comer do pão e beber do cálice. Quando o reino de Deus chega, não pode acontecer como acontecia na igreja de Corinto, que Paulo diz: se vocês não têm comida em casa, comam e bebam em casa, porque aqui a comida é para todos, é para comunhão. Não tem a ver com você comer mais e o outro comer menos. Quem tem a semente de Lúcifer no seu coração, tudo que ele vê, ele quer ver vantagem, irmão, tudo. Ele vai comprar uma fatia de pizza em alguma conveniência, ele quer a maior. Ele quer um pedaço de bolo, não, pega esse aqui que é maior. Não, mas não tem desconto. Presta atenção, queridos, eu não estou falando que isso é um erro. O que eu estou querendo te dizer é que você pode querer algo melhor, mas eu estou falando daquele que tem a raiz de Satanás nele, em tudo. Ele se aproxima de você dizendo: o que eu vou ganhar com o Denilson? Se o Denilson tem nada para oferecer, não, deixa ele aí, deixa eu chamar para minha casa para jogar dominó. Ainda bem que o Edson não faz isso, né? Chama para minha casa para jogar dominó, quem pode me dar alguma coisa? Pera aí, ô Léo, vamos jogar dominó lá em casa? Pô, o Léo, ele me ajuda, né? Ele é fisioterapeuta. Ô Sabrina, vamos jogar? O Ted, vamos? Ele oferta. Percebe? O cara que tem a raiz de Satanás no coração dele, ele vê vantagem nos relacionamentos, no trabalho, na convivência com a família. Ele não tem amor a ninguém. Ele virou um psicopata. Ele não tem sensibilidade. O Deus dele é o ventre. Ele só pensa nele. E tem gente casando assim, irmão, querendo ter vantagem em tudo. Sabe qual é a coisa mais linda? E o Edson não faz isso, viu? O Edson chama o irmão fulano, não tem nada para oferecer, entre aspas, à vista do homem. Não, vamos chamar todo mundo, é todo mundo igual. Aqui na igreja que a gente faz, não, chama todo mundo, não importa se tem dinheiro ou não. Nós temos uma associação de futebol aqui na igreja, né? Nós jogamos bola. E sabe o que é legal lá? Todo mundo é igual. Não tem ninguém tratado melhor ou pior. Todo mundo é igual. Tem que respeitar as regras, tem que fazer tudo certinho. É todo mundo igual. Não tem rico ou pobre, todo mundo. Você entende isso, irmão? Agora, por que nós estamos caindo na cilada de Satanás? Quem tem a semente de Lúcifer, de Satanás,
de Lúcifer não, né? De Satanás, que ele, quando foi achado o comércio no coração dele, ele foi transformado de Lúcifer para Satanás. Quem tem a semente de Satanás no coração, ele só vê vantagem em tudo. E aí o que acontece, queridos? Presta atenção. Presta atenção em algo. Quando nós nos deixamos ter a semente de Satanás no coração, nós somos levados à comparação. Depois da comparação é gerada a inveja. Depois da inveja é gerado em nós a cobiça. Diga, cobiça. E Tiago, ele escreve no primeiro capítulo de Tiago, no verso 14 e 15, que, coloca lá, 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Comparação, inveja, cobiça. E o último estágio, repete comigo: comparação, inveja, cobiça. E o último estágio é ser governado por Mamon. Governado. É desse que eu estou falando. O cara que ele quer a melhor taça para ele. Pô, servir o café para o pastor Jackson na xícara, para mim num copo descartável. O que é isso? O Denilson está indo nesse carro? Não, quero ir num carro igual ou melhor do que o dele. Entende? O cara que ele é governado por Mamon, ele pensa só em riquezas. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, diz assim. Mateus capítulo 6, verso 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Repete comigo: senhores. Senhorio. Entende que o último estágio é o governo? Porque um senhor, ele não é apenas um Deus. Na época tinham muitos deuses. Eu já falei, já preguei sobre isso aqui. Muitos deuses, mas poucos senhores. E o próprio Senhor Jesus que está falando aqui: não podeis servir a dois senhores. Cara, isso é tão forte, porque Jesus estava no céu quando ele viu a raiz de Mamon nascer. Ele estava no céu quando ele viu nascendo a semente, melhor dizendo, de Mamon dentro de Lúcifer. Ele estava no céu, ele viu, cara, essa semente é perversa, a partir dela pode acontecer todos os males no céu e na terra. Essa semente é perversa, ela faz com que a pessoa só pense nela. O pecado de Adão e Eva não foi a desobediência, foi o orgulho e a soberba. A desobediência foi uma consequência do que entrou no coração primeiro. Ficaram soberbos e orgulhosos, querendo ser igual ou maior do que Deus. Ô irmão, com quem é que você compete hoje no trabalho? Com quem é que você compete na escola ou na faculdade? Você compete com algum concorrente de mercado? Eu conheço casais que competem um com o outro. Um quer ser melhor do que o outro, um quer provar algo para o outro. Cuidado. Ter um espírito competitivo de forma natural, sadia, é uma coisa. Outra coisa é você sempre querer levar vantagem em tudo. O Senhor Jesus está dizendo, não de deuses, Baal, Aserá, não. Ele está falando de senhorio. Ele está falando, ninguém pode servir a Deus, que é o verdadeiro Deus, e a Mamon, que eu vi nascer no céu, como semente no coração de Lúcifer. Não tem como. Não tem meio termo, irmão. Não dá para ficar entre um e outro. Porque você vai odiar um e amar o outro. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não tem como.
Tá, pastor, o senhor está dizendo então fazer apologia à pobreza? Eu não estou dizendo isso. Eu vou já te dizer a solução para isso. Mas antes de falar a solução, abre para mim 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 6 até o 10. Leia junto comigo, irmão, acompanha aí, vai. De fato, grande fonte de lucro, olha só, presta atenção. A Bíblia é linda. Ele está falando o que é o verdadeiro lucro, não é o que Satanás fala. A verdadeira vantagem não é a que Mamon fala. Ele diz, grande fonte de lucro é a piedade. Você sabe o que é piedade, irmão? Piedade na época era ser alguém piedoso, com fé, alguém que exercia a misericórdia, a fé, a justiça, alguém que compartilhava, alguém que pensava no próximo. Piedade, eles usavam muito a palavra piedade. De fato, a vantagem, a fonte da vantagem, a fonte do lucro é a piedade com contentamento. Você sabe o que é contentamento? É alguém satisfeito. Você conhece uma pessoa que ela reclama de tudo? Ela tem um carro mais novo, ela quer ter um carro, ela tem um carro velhinho e aí reclama do carro velhinho. Aí não, quero um carro mais novo. Ela tem um carro mais novo, ela reclama porque o carro mais novo não é automático. Ela compra o carro automático, ela reclama porque não tem teto solar. Aí tem teto solar, ela reclama porque não tem teto panorâmico. Nunca tá bom, irmão. E não é só com relação ao carro não, é a roupa, é a celular, é o cônjuge, é os filhos, é os pais, é o trabalho, é a igreja, é o pastor, é o líder, é tudo. Alguém que é insatisfeito por tudo. E alguém que é satisfeito glorifica a Deus pelo pouco que tem. Glorifica a Deus pela esposa que tem, mesmo não sendo perfeita, mas é a que Deus deu para ele. Glorifica a Deus pelo marido que tem, mesmo não sendo perfeito, está em processo de aprendizado, mas é o esposo que ela tem. Glorifica a Deus pelo carrinho velho, porque graças a Deus tem carro enquanto tem muita gente andando a pé. Glorifica a Deus se não está comendo carne. A Jéssica teve esses dias aqui, não sei se ela está acompanhando a gente pela internet. A Jéssica que é nossa filha de coração, né? Nossa ovelha aqui, mas está morando em São Paulo. E a Jéssica disse, brincando com a gente, falou, pastor, ela foi pro Pepes com a gente, ela falou, pastor, fazia muito tempo que eu não comia carne. Aí eu comecei a rir, para de loucura, Jéssica. Ela falou, é sério, pastor, a carne em São Paulo está muito cara, eu só como frango ou ovo. Aí eu fiquei até com pena dela, eu falei, sério, Jéssica? Ela, sério, pastor, não dá para comer carne direto não. Mas ela falou isso e a gente conversando, ela está muito satisfeita, muito contente. Ela não está reclamando, ela nem quer vir embora. Ela está congregando lá na Zoe, na igreja do pastor Theo Hayashi. Nós que indicamos ela para ir para lá. Pessoa contente. Irmão, contentamento é você estar comendo farofa de ovo e dizer obrigado, Senhor. Ah, farofa de ovo gostosa. Ninguém faz uma farofa de ovo mais gostosa do que essa. Contentamento é você glorificar Deus com o que Deus te deu hoje. Você consegue glorificar Deus com o que você tem hoje? Com tudo que Ele colocou nas tuas mãos hoje, ou você está insatisfeito? Preste atenção, queridos. Vamos continuar, versículo 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você já viu algum cortejo aí fúnebre, indo alguma Ferrari junto para enterrar, 1 milhão do banco botando para enterrar? Alguém já viu isso? Não, irmão. A gente vem nu para o mundo e volta nu, leva nada. Versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos... Fala para o irmão do teu lado, você está contente? Verso 9, presta atenção agora, irmão. Mas os que querem ficar ricos, olha só, semente de Satanás, de Mamon. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram na fé, diga comigo, se desviaram da fé, se atormentaram a si mesmo e tiveram muitas dores. Você sabe o que é atormentar, irmão? Alguém atormentado? Você já viu alguém atormentado? Não estou falando de alguém possesso por espírito maligno, não. Estou falando de alguém que não tem paz, de alguém que não consegue dormir direito, de alguém que vive estressado, atormentado. Sabe por quê? Porque quer ficar rico, e por amar tanto dinheiro, ele caiu em armadilhas, em ruínas. E o que aconteceu com ele? Se desviou da fé, perdeu a fé, e se atormentaram. Alguém, presta atenção, queridos. Doutor Helder está aí, tá? Doutor Helder não está aqui não, né? Acho que uma galera tirou folga hoje, né? Vai anotando para mim aí, pastor Jacques. Brincadeira, gente. Não sou médico, mas alguém que tem muita preocupação e muito estresse, ele tem muitas dores no corpo. Você pode conversar com todo mundo que tem dores no corpo. Doutor Leonel, é assim ou não é? O cara com muitas dores aqui e lá, é muita excesso de adrenalina e corticoide, sim ou não? E o quê? Cortisol. O que ele está dizendo? É isso aí. Esse negócio aí. Fala com o doutor Leonel Batista, ele vai te explicar melhor. Aí ele começa a ficar todo dolorido. Por quê? Pelo estresse, porque ele está se atormentando. Sabe o que é mais forte para mim, queridos? É o início desse versículo que diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí uma vez eu estava orando por uma pessoa, eu não lembro se foi assim, faz muito tempo. Numa família tinha um pessoal com desvio de caráter. Muitas pessoas com desvio de caráter do mesmo jeito, sabe? Imagina uma família grande com muitas pessoas com desvio de caráter. Eu falei: Senhor, por que aquelas pessoas são assim? Eu queria entender, porque os caras têm tudo e são desse jeito. E aí Deus, o Espírito Santo falou no meu coração: porque eles amam o dinheiro. Aí eu falei: mas o que tem a ver amar o dinheiro? E falou: é a raiz de tudo, todos os males. Gente, é muito simples imaginar. Se todo mal que existe na terra veio pelo pecado, a semente começou no céu, em Lúcifer, que ao cair na terra, ele enganou Eva, o pecado entrou no mundo e vem todos os tipos de males. Se a semente é uma, é igual, para você entender, abre para mim Gálatas capítulo 5, para você entender, presta atenção. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, vai passando, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, qual declaro para vocês, como antes já preveni, que se quais coisas não herdam o reino de Deus. Agora passa. Mas o fruto, diga o fruto, não são os frutos, é o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olhem para mim, queridos. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, que o Espírito vem, começa a gerar dentro de nós o fruto dele. E é como um maracujá. Quando você abre, tem muitas sementes. Assim é o fruto do Espírito. Começa a desenvolver tudo o que há no Espírito. As obras da carne também é uma semente de mamon que começa a desenvolver, ele é a raiz de todos os males. Todos, tudo que nós lemos agora, a raiz é uma. Então, qual é a estratégia de Satanás? É a mesma. É dizer: Fábio, não vai não, cara. Tu tem que pensar no teu trabalho. Você precisa ter lucro. Qual é a vantagem de você estar no domingo no culto? Você já pegou o melhor no congresso. Você já está no lucro. É tudo, irmão.
O que Satanás coloca no coração do ser humano é: tenha vantagens, tenha lucro. Tudo começa nisso. Tudo. Pastor, como é que eu venço isso, pelo amor de Deus? Vou te dizer, quem quer saber? Vou te dizer agora, trazer para ti as boas novas. Quem quer as boas novas? A generosidade é a marca de alguém que tem o fruto do Espírito. Alguém generoso é alguém que todo dia está dizendo para Mamon, ele está dizendo assim: dinheiro é bom no bolso e não no coração. Generosidade, irmão, é alguém que oferta tudo. É alguém que entrega o dízimo, oferta. Se o irmão precisa de cesta básica, ele dá. Se precisa de alguém para limpar na igreja, ele vem limpar. Se precisa de alguém para servir no congresso, ele vem servir. Um cara generoso, alguém generoso, ele não faz uma coisa só. Porque tem pessoas que dão cesta básica, ou dão uma oferta, ou dão um dízimo, e acham que está suficiente. Não, isso não é generosidade. Generosidade é a marca de alguém guiado pelo Espírito Santo. Generosidade não é apenas o dinheiro. Generosidade é alguém que consegue olhar para Amanda e ter compaixão da Amanda. Jesus, ele olhava para as pessoas, se você olhar os milagres, dizia: e olhando para ele, Jesus teve compaixão. É olhar para as pessoas com os erros dela e dizer: eu tenho compaixão. A mesma graça que me alcançou, eu vou derramar sobre você. Ah, queridos, você está entendendo em nome de Jesus? É você recebeu a graça de Deus. Nós merecíamos o inferno, irmão. Mas agora eu entendo que eu preciso ser generoso em tudo. Eu preciso olhar para a pessoa e pensar: ela é mais importante do que eu. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, e antes, na figura humana, como ser humano, se fez servo e se humilhou, dando a vida por todos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Generosidade não é apenas com o dinheiro, mas é também e principalmente com o dinheiro. Existem pessoas que oram, que servem, mas na hora de tirar o dinheiro do bolso, não. Quem tem que dar é o Johnny, que é empresário, é o Netão, é o Henrique. Eu não tenho, não vou dar. Entende? Generosidade, sabe como é que você vence Mamon? Quer um segredo para vencer Mamon, para ele não governar a tua vida? Vou te dar o segredo. Fala para alguém do teu lado, assim, no ouvido dela, ó: ei, você precisa doar. A Bíblia diz que dar é muito melhor do que receber. Preste atenção, queridos. A generosidade, ela gera em nós um sentimento. Bruno, dá para colocar aí? Eu esqueci de falar. Viralizou um vídeo do Douglas de 3 minutos. Se der para passar ele aí, eu quero passar, que tem tudo a ver. Vocês vão entender o que a gente está falando. Generosidade é quando eu entendo que alguém precisa ser servido e eu estendo a mão para servir. Generosidade é quando uma prostituta é pega em adultério e colocada aos pés de Jesus para ser apedrejada. E Jesus não apedreja e fala para as pessoas assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. As pessoas olharam para si, viram que tinham mais pecados e foram embora. E ele olha para ela e diz: ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Não, mestre, nem eu te condeno. Quem é que você tem condenado, irmão? Quem é que você tem julgado? Generosidade é você compartilhar tudo que Deus te deu. Generosidade é você compartilhar amor, benignidade, fidelidade, fé, para abençoar as pessoas, curar as pessoas. É alguém que oferta, é alguém que entrega o dízimo, não porque estão mandando, mas porque você sente que quem te deu primeiro foi Ele.
Generosidade não tem a ver comigo, tem a ver com os outros. A generosidade, ela vence Mamon. Quer ser generoso? Oferte todos os dias. Todos os dias. Oferte todos os dias alguma coisa. Se você não pode ofertar dinheiro, oferte amor, abraço. Oferte 10 minutos de oração para alguém, de aconselhamento para alguém. Entrega a tua vida por alguém todos os dias, irmão. Às vezes tem alguém morrendo, aí só quer falar com o pastor. Por quê? Porque ninguém atende. Não, estou ocupado, estou trabalhando. Pelo amor de Deus, ninguém é tão ocupado demais que não possa parar para ouvir outro. Para de bobagem. Ah, não tenho tempo para ir para o culto, pastor, é mentira. Ah, não tenho tempo para ir para o congresso, é mentira. Eu já dei essas desculpas, irmão, é mentira. Tem sim, não sabe é administrar o tempo. E o que o diabo tem feito ultimamente é usado um demônio chamado Cronos. Sabia que tem esse demônio? Está usando o tempo como um demônio, um ídolo. Todo mundo quando pergunta, vamos lá, não tenho tempo. Isso é um demônio, irmão. Que tem a mesma semente, a mesma raiz. Qual é? Eu só penso em mim. O tempo mais precioso é para mim e não para os outros. Se conseguir, me avisa, viu? Eu quero que você assista esse vídeo de 3 minutos. Pode desligar as luzes, pode colocar. 3 minutos tem esse vídeo. Que é Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Falamos. Ele estava entrevistando um cantor. E aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei no Starbucks, né? E era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Drive-thru de Starbucks, fui pegar um café. Aí eu pensei assim, ó, vou pagar para a mulher que está vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás e falou assim, ó, você fala para ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim para o Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? No momento de dor, e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel, e entrou 3 mulheres, e aquelas mulheres lembravam a mãe dele, ele se lembrava da mãe dele, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe, e bateu uma saudade, falei, poxa, como eu queria tomar um café, minha mãe, pagar um café para minha mãe, e aí me veio um pensamento, sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as 3 estão, paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, não sei se eu vou, tal, aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal, mas cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe, faz uns 10 anos que minha mãe morreu, e me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela, será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele, e falou assim, o meu filho morreu semana passada, e ele tinha exatamente a sua idade.
Abraçou Caracas. ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu estou com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você está num momento de depressão, depressivo, num quadro, você está ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz... Não, ele falou nem obrigado. Falou nem obrigado. Quando Cara, precisar... faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia. Absurdo. Olha só, num podcast Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Falamos. Pode ligar, está repetindo. Você está entendendo, irmão? Diga, eu nasci para dar, não foi para receber. Você sabe como faz para vencer Mamon? É dando. É exercendo liberalidade, é servindo alguém, é fazendo algo por alguém. Quanto tempo você para no seu dia para servir a sua família ou servir alguém? Quanto tempo no seu dia você para servir a sua família espiritual, a igreja, os irmãos da igreja? Quanto do teu salário você doa para a igreja ou para necessitados? Não tem como ser governado pelos dois. Um vai ser senhor da nossa vida e ninguém ganhou Deus no dar. Preste atenção nisso, irmão. Ninguém ganha nem ganhou Deus no dar. Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga, Ele deu. Ele não deu a fortuna, a riqueza, Ele não deu nada mais do que seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu, o primeiro a dar a maior oferta. Nunca se gabe de uma oferta. Se você deu R$1 milhão de oferta, não se gabe, porque Deus deu o único Filho. E em 1 João também 3,16, é interessante você anotar esses dois versículos. Diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Diga generosidade. Diga dar é melhor que receber. Tem uma parábola, não vamos ler, vou apenas contar. Você conhece a parábola? Em Mateus 18 fala da parábola do credor ou do servo infiel, impiedoso. Esse servo devia muito dinheiro a um senhor. Aquele senhor um dia chega e diz: vai empenhorar todos os teus bens, você, seus filhos, sua esposa virarão escravo, porque você me deve e não tem como pagar. E ele implorou aquele senhor dizendo: por favor, Senhor, me dá mais um tempo, me perdoa minhas dívidas. A Bíblia diz que aquele senhor teve compaixão daquele servo e perdoou toda a dívida. Aquele rapaz, depois de perdoado, ele sai na rua e ele encontra alguém que estava devendo para ele muito menos dinheiro do que ele devia. E ele olha aquele cara e diz: ei, você me deve, paga tudo hoje. E ele começa a brigar com aquele homem, e aquele homem diz: eu não tenho como te pagar, me perdoa essa dívida. E a Bíblia diz que aquele cara não perdoou, mas tinham pessoas vendo. E os que estavam vendo foram lá naquele senhor e falaram: ó, tá vendo aquele servo que você perdoou? Ele não perdoou o outro que estava devendo para ele. E o senhor ficou muito chateado, mandou chamar aquele servo e disse: servo mau, impiedoso, eu não perdoei a tua dívida sendo muito grande, não tendo como você pagar. Como agora você não perdoa a dívida do teu conservo? E por isso
ele foi detido, ele foi colocado numa prisão onde havia choro e ranger de dentes. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: ei, como você pagaria pelo seu pecado? Mesmo que você fosse para a cruz, morrer por causa do teu pecado, ainda assim não seria perdoado. Não dá para comprar. O preço mais alto do universo, não é da terra, é dos céus e da terra, do universo. O único que poderia pagar o preço era o Cordeiro Santo de Deus, que não tinha pecado. Só o sangue dele foi que nos deu redenção, que nos comprou e nos livrou da morte. E esse Deus pega o seu filho para morrer por nós. E como que nós querer ter alguma coisa para nós, querido? Não! Se você foi perdoado, se teve redenção, se você foi resgatado da lei, do pecado e da morte, como agora você vai viver somente para você? Como nós podemos viver somente para nós? Deus é tão fantástico, que é isso que o pastor Douglas falou. No momento que nós servimos alguém, é liberado em nós ocitocina, nós ficamos alegres, a gente não sabe porquê, mas isso gera em nós algo diferente. Quem foi que serviu no encontro com Deus esses dias? Quem serviu no encontro com Deus, Azul? Quem foi? A gente oferta para trabalhar, a gente dá o nosso dinheiro, o nosso tempo, nossa vida, faz jejum, trabalha igual um burro de carga. E por que a gente quer trabalhar e faz fila? Por causa da ocitocina, irmão. São dias, meses de ocitocina, servindo, orando pelas pessoas, e isso gera em nós ocitocina. Deus é tão perfeito, que no momento que nós somos generosos, nós nos sentimos bem, a pessoa que recebe se sente bem, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Ainda assim Ele diz, sabe o que? Eu vou te prosperar mais, porque você é generoso. Provérbios capítulo 11, versículo, acho que é 24, coloca aí. Uns dão com generosidade e tem o que, irmão? Olha como Deus é bom. Ele diz assim, quando você exerce generosidade, além de você sentir melhor, as pessoas sentirem melhor, serem supridas, você ainda está exercendo a lei da semeadura, você vai colher muito mais. Ele diz, uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. 25, a pessoa generosa prosperará. Fale para alguém do seu lado, generoso prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. A generosidade, ela é a marca de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Eu acho lindo quando eu vejo, como eu vejo aqui na igreja frequentemente, queridos. Eu louvo a Deus porque tem alguns irmãos aqui que são generosos de natureza. Me procuram no Congresso GIPS. Quem não veio para o Congresso GIPS por causa do dinheiro, você ainda não entendeu a cultura dessa igreja. Porque tinha gente, eu estava no gabinete com alguns empresários, no momento que o Gil falou assim, tem fulano e ciclano querendo oferta, um empresário estava comigo, são dois? Ele puxou na hora, R$200 deu, pode pagar deles. Você não entendeu a cultura dessa família ainda, irmão. Ah, pastor, não tinha dinheiro. Não, você não entendeu nada ainda. Não é dinheiro que governa a nossa vida. Se você não veio por causa de dinheiro, eu sinto te falar que quem dirigiu, governou tua vida foi Mamon, não foi Deus. Nós não podemos deixar de fazer as coisas porque não temos dinheiro, porque nós não nos movemos por dinheiro, nós nos movemos por fé. Quantos estão entendendo? Para encerrar, eu quero ler com você Tiago capítulo 2, verso 14 até o 18. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa ou necessitando de alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo, por si só, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, que eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Preste atenção, queridos. Não adianta nada você dizer que ora, que lê a Bíblia, se no momento de você fazer algo, você não coloca a mão no bolso para abençoar alguém. Não adianta nada você ler a Bíblia, você orar, e na hora de servir alguém, de dar uma carona, de limpar a igreja, ou de fazer alguma coisa, você disser que não tem tempo. Não adianta nada você orar e ler a Bíblia, se você disser que tem fé, mas no momento em que alguém precisa de um aconselhamento, de uma oração, você diz: isso é coisa de pastor, procura o pastor, e você não der o seu tempo. A marca de alguém guiado pelo Espírito Santo é a generosidade. Fique de pé, queridos. Eu quero fazer um desafio muito doido aqui, que eu já fiz antes, e eu quero fazer hoje um desafio muito doido. Só quem é doido vai entrar comigo, porque eu vou entrar também, tá? Eu não vou desafiar vocês não, eu também vou entrar. Eu já fiz isso antes. Deixa eu ver quem está pela internet aqui. Você que está pela internet aí, eu quero ver se você vai entrar também. Quem está pela internet disser: pastor, eu entro, estou dentro. Diga comigo, se você estiver dentro, diga: estou dentro. Escreve aí no chat. Eu quero desafiar você, e vocês do louvor, todo mundo, pastores, presbíteros, líderes, todo mundo. Hoje é dia 19. O mês acaba dia 30. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. Com hoje, começa hoje, tá? 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é um número profético. Eu nem sabia que faltavam 12 dias. 12 é um número profético. Se você quiser entrar nesse propósito comigo, a partir de hoje, até o último dia desse mês, nós vamos fazer um desafio. Todos os dias nós vamos ofertar um valor a alguém, em dinheiro. Todos os dias. Alguém só pode ofertar R$1, não tem problema. Alguns dizem: não, pastor, eu consigo ofertar R$5, não tem problema. Alguns vão dizer: pastor, eu consigo ofertar 10. Eu não estou falando para mim nem para a igreja não, irmão. Eu vou te dizer como é que funciona. Eu quero fazer esse desafio com você. Até o dia 30, você todos os dias vai sair com esse dinheiro. Quem for ofertar R$20 por dia, por exemplo, eu vou te dar um conselho. R$20 vezes 12, me ajuda aí, 440, né? 440. Pega R$440, destroca em nota de R$20. Já deixa separado por dia. E aí você vai orar: Senhor, me mostra quem é a pessoa. Me mostra quem é a pessoa. Eu já passei por essa experiência, queridos. Já ofertei com gari, já ofertei pessoal no aeroporto, mas eu já ofertei para pessoas com dinheiro. E o cara não entendeu nada. Eu falei: cara, você acredita em Deus? Deus mandou te dar. É Deus que vai mostrar. É Ele quem vai mostrar para você quem é a pessoa. Pastor, eu consigo fazer R$100 por dia. Amém, irmão. É R$1.200. Deixa Deus te usar. Eu consigo fazer R$50 por dia. Amém. Eu não sei quanto você pode ofertar por dia até o dia 30, mas começa hoje. E você não vai ofertar, presta atenção no que eu estou te falando, você não vai ofertar por sentimento, entende? Você vai orar e perguntar quem é a pessoa. Eu faço assim, né? Teve um amigo meu que fez, lá de São Paulo, e Deus falou para ele: você vai ofertar todos os dias na vida de uma pessoa. Essa pessoa, todo dia, você não vai dar o dinheiro completo, todo dia você vai mandar para ele. E ele: mas que sentido é esse? Tipo assim, se fosse contextualizando, ele não poderia pegar os R$1.200 e dar de uma vez, não. A ideia era todo dia ele mandar para a conta dessa pessoa, todo dia. Eu não sei porquê, irmão, Deus tem os seus mistérios. Comigo foi diferente. Às vezes que eu fiz desafio, eu pergunto para Deus, Deus vai falando no meio da rua: entrega para esse, e eu vou entregando. Quem quer fazer desafio comigo? Você vai perceber uma coisa nisso tudo: algo dentro de você vai mudar. Além de você colher muito,
algo dentro de você vai mudar. Você vai começar a colocar Mamon no lugar dele. Se você deseja fazer isso comigo, eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar por você. Você que está me vendo pela internet, isso vale para todos, viu? Pastores, presbíteros, líderes, pessoal da comunicação, voluntários, quem quiser aí, tá? Vem na frente, eu quero que você não vai fazer um propósito comigo, você vai fazer um propósito com Deus. Amém? Você que está na internet, que quer fazer, coloca assim, tô dentro, pastor. Ó, nós temos aqui o Riba. O Riba não está aqui não? Ih, rapaz, tu está na internet aqui, é? Tem um Eric Mota falando, tô dentro. Tem o Dr. Helder dizendo, tô dentro. Receba a oração onde você está. Eu não sei quanto você vai fazer, não me importa. O que eu quero é que você faça todos os dias. Eu já fiz um desafio aqui de 21 dias. Esse vai ser 12 dias só. Porque não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com um princípio. Amém, irmão? Eu creio que essa igreja é uma igreja que é marcada pela generosidade. Nós nunca, preste atenção, querido, todos os propósitos que nós iniciamos, nunca ficamos sem dinheiro. Todos os propósitos Deus tem abençoado. E aqui não tem ninguém rico. Tem um ou outro bem de vida, mas rico não tem nenhum. Sabe por quê? Porque Deus, Ele age através do corpo. Não é uma pessoa, é o corpo. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e orasse junto comigo. Senhor Jesus, nós estamos nesse momento diante do Teu altar, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que a semente de todos os males, que gerou a raiz de todos os males, ela está ligada a Mamon. Nós não queremos ser alguém, Senhor, nós não queremos ser alguém avarento, nós não queremos ter raízes de amargura, nós não queremos, Senhor, ter pecados e males em nossas vidas por causa dessa semente. Nós queremos vencer Mamon, nós queremos nos submeter ao Teu senhorio, e em nome de Jesus Cristo, eu apresento cada um que está aqui agora. Queridos, eu vou parar minha oração porque Deus está me incomodando uma coisa. Existem pessoas aqui que não têm dinheiro, mas têm serviço. Talvez você não tenha um dinheiro, mas você quer ofertar o teu serviço. Diz, Senhor, eu quero ofertar o meu serviço em tanto tempo, em algum lugar. Se é você, vem aqui na frente, porque Deus me incomodou para falar isso agora. Não tenho dinheiro, mas eu tenho um serviço. Você vai doar o seu tempo fazendo alguma coisa até o dia 30. É com você que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está aqui, queridos. Oh, Senhor, nós não temos palavras para agradecer a Tua visitação, Pai. Obrigado pela Tua visitação, Senhor. Nós queremos ser generosos, nós queremos ser parecido contigo, Senhor, alguém que dá mais do que recebe. Nós queremos manifestar a Tua graça e a Tua glória no meio do Teu povo. Nós queremos compartilhar o pão. Nós queremos, Senhor, antes de comer do pão, nós queremos dar graças e compartilhar com o nosso próximo. Nós não queremos cair no pecado de Eva, de comer primeiro. Não, Senhor, não tem a ver conosco, tem a ver com as pessoas. Espírito de Deus, aqui estão pessoas que vão fazer esse propósito contigo, Pai. Usa a vida delas de alguma forma. Implanta nelas a generosidade, Senhor. E que através disso elas sejam mais parecidas contigo, guiadas pelo Espírito Santo. Que se torne uma cultura no nosso meio. Ninguém vai deixar de fazer um congresso por causa de dinheiro. Ninguém vai deixar de conquistar algo por causa de dinheiro, porque nós temos a cultura do reino de Deus. Nós vamos abençoar nossos irmãos, nós vamos ser generosos e nós iremos prosperar para abençoar mais ainda, Senhor. Eu oro por cada um que aqui está. Faz em nós a Tua vontade, para louvor e glória do Teu santo nome.